Qual é o seu palpite para a final da Copa América entre Brasil e Peru neste domingo às 5 da tarde? Quem você acha que podem ser os gols do Brasil? Peru é um freguês ou devemos tomar um cuidado? O que o Tite tem que fazer com a seleção para a gente ganhar? Neymar vai fazer falta no domingo? Se o Brasil for campeão no domingo, o que o Neymar vai pensar? E Gabriel Jesus e Daniel Alves? Como é que você avalia o desempenho deles? O humorista Marcelo Adnet fez uma imitação sua durante a Copa América. Você gostou? O meu convidado já transmitiu várias Copas do Mundo e muitos Jogos Olímpicos. Hoje ele trabalha no Sport TV e na Globo. Meu entrevistado é um dos melhores narradores do Brasil. Milton Leite, que honra e que prazer receber você aqui no Ping Pong com Bonfá. Prazer todo meu, Bonfá. É ótimo tê-lo aqui, te reencontrar, né, depois de tanto tempo, já trabalhamos juntos, enfim, estou muito feliz de poder bater papo com vocês. É verdade, eu também estou. Bom, antes de começar essa entrevista, tem um recado importante. Se você está chegando agora no canal, inscreva-se e ative o sino para ficar sabendo as outras partes dessa entrevista e também dos novos convidados aqui do programa. Isso é rápido, prático e você não paga nada. Quanto maior o número de inscritos, mais entrevistas eu vou conseguir fazer para vocês. Qual é o seu palpite para a final da Copa América entre Brasil e Peru neste domingo às 5 da tarde? Olha, eu acho que o Brasil tem uma grande vantagem, né? Eu acho que o time do Brasil é um time superior, é um time tecnicamente mais bem dotado que a seleção peruana, mas os peruanos já provocaram algumas surpresas aí nessa Copa América, né? Então acho que, embora o Brasil seja favorito e acho que deve levar o título, mas é um jogo que é preciso ficar atento. E de quem você acha que podem ser os gols do Brasil? Tem algum palpite aí? É difícil arriscar, mas eu diria que Gabriel Jesus, que Firmino, enfim, jogadores que estão mais próximos do gol, né? O próprio Felipe Coutinho, acho que deve sair daí a vitória. Milton, você narrou a semifinal Chile-Peru pela Copa América. Peru é um freguês ou devemos tomar um cuidado? A confiança exagerada é um motivo de preocupação? Eu acho que é, porque, na verdade, isso já vitimou duas seleções teoricamente favoritas contra o Peru, né? O Peru já eliminou o Uruguai nas quartas de final, o Uruguai que era candidato, inclusive, a brigar pela decisão do título. Caiu nos pênaltis, mas caiu. E o Peru conseguiu um resultado contra o Chile, né? Que foi até surpreendente pelo placar, né? Porque foi 3-0, né? Se imaginava um Peru outra vez retrancado, esperando para decidir nos pênaltis. E ele jogou uma belíssima partida, ganhou de 3-0 com sabedoria, com categoria. E acho que o Brasil, mesmo sendo muito favorito para ganhar essa final, acho que tem que ficar atento, porque o time peruano mostrou que tem algumas qualidades importantes. O que o Tite tem que fazer com a seleção para a gente ganhar? Olha, Bonfá, nessa seleção especificamente, que não tem o Neymar, né, porque o Neymar está afastado por contusão, então ele não está disputando essa Copa América, eu acho que é, sobretudo, tentar reforçar ainda mais a questão do conjunto, agora, dar liberdade para a individualidade, né? Eu achei que o Brasil, ao longo das participações nos jogos dessa Copa América, ele foi um time muito quadradinho, né? Um time muito preocupado com esse esquema tático, então ninguém saía muito da sua função. Então, às vezes, acho que falta um pouquinho de ousadia, né? Mas acho que mesmo jogando quadradinho como tem jogado, mesmo assim o Brasil tem toda a condição de ser campeão. Olhando para essa equipe, a gente tem que se preocupar. Que jogador? Sem dúvida nenhuma, um jogador que é muito conhecido nosso, que é o Guerreiro, né? O centroavante, que é o maior artilheiro da história do Peru, já jogou aqui no Corinthians, foi campeão do mundo, fez o gol do título mundial do Corinthians, jogou um período no Flamengo, ficou um bom tempo afastado pela questão de doping, né? Meio mal explicado, é uma coisa com a cocaína. E agora está jogando no Internacional e começou esse ano jogando muito bem. O primeiro semestre dele no Inter foi muito bom, né? Fazendo muito gol e tal. E tem jogado muito bem essa Copa América, embora não tenha feito tantos gols até aqui, mas é o maior artilheiro dos jogadores que estão em atividade nas Copas Américas que ele já participou, o jogador que mais fez gol em Copa América, já são 13, né? E esse é o jogador a ser vigiado, né? Esse é o jogador mais importante do Peru. Neymar vai fazer falta no domingo? Eu acho que craque sempre faz, né, Bonfá? Eu sou contra a ideia de que o Brasil está ganhando sem o Neymar, então é melhor jogar sem ele. Não é verdade, né? Quanto mais o cara é craque, quanto mais a gente sente falta dele. Então, acho que você ter um jogador diferente como ele, evidentemente que é melhor. Se não tem, vamos tentar nos arrumar sem ele, né? Se o Brasil for campeão no domingo, o que o Neymar vai pensar? Será que ele vai pensar assim, puxa, já não precisam mais de mim?
Não, acho que não. Acho que não. Até porque ele tem uma certa soberba, digamos assim, né? Acho pouco provável que ele ache que o Brasil não precisa mais dele. Ele deve imaginar que o mundo inteiro precisa dele, né? Então acho que não. E acho que assim, é uma questão de tempo. Assim que ele tiver recuperado, ele volta para a seleção, né? Como é que você avalia o desempenho, né, do goleiro Alisson nessa Copa América? Muito bem. Você sabe que o Alisson é um jogador que, surpreendentemente, né? Eu sempre achei que a convocação dele, quando ele foi chamado pela primeira vez com o Tite e foi o goleiro titular da Copa do Mundo, eu achava que ele não tinha currículo para estar naquela posição. Porque se você pega a história do Alisson, né, ele jogou aqui no Internacional de Porto Alegre, bem, mas sem fazer nenhuma decisão, sem ter tido nenhum grande teste. Depois ele foi para a Itália da mesma forma, né, ele nunca foi os times em que ele jogou nunca foram times de ponta, de estarem disputando os grandes jogos, as grandes finais e tal. Então eu sempre achei que faltava um pouco de teste para ele, né? Faltava ele. Mas essas últimas participações dele no futebol inglês, até mesmo com a final da Liga dos Campeões da Europa e tal, provou que ele é um jogador em muita evolução, e muito rápido, e hoje ele é certamente é um dos melhores goleiros do mundo, né? Então não tenho dúvida de que a participação dele nessa Copa América tem sido importante, tanto que o Brasil chega à final da Copa sem ter levado nenhum gol, né? É verdade. E Gabriel Jesus e Daniel Alves? Como é que você avalia o desempenho deles? Eu acho que o Daniel Jesus certamente, o Daniel Alves é certamente o melhor jogador do Brasil nessa Copa América. Tem feito partidas importantes, apesar de ele já ter 36 anos, né, mas ele continua muito bem fisicamente, ele continua tecnicamente muito acima da média. E acho que ele fez uma partida, a semifinal dele foi impressionante, né? A bola que ele jogou contra a Argentina foi um negócio impressionante. E o Gabriel Jesus, que é um jogador que tem sido muito contestado desde a Copa do Mundo do ano passado, ele tem feito uma boa competição e jogou muita bola também contra a Argentina. Ele não jogou até aqui no mesmo nível do Daniel Alves, mas fez uma semifinal espetacular. Bom, antes de continuar a entrevista, eu quero agradecer ao Grupo Globo e ao Sport TV por liberarem o Milton Leite para participar do programa. Muito obrigado. Quais são os melhores e os piores jogadores da seleção brasileira na Copa América? Olha, eu acho que entre os melhores a gente pode citar o Daniel Alves, como, na minha opinião, é o destaque do time até aqui, né? Foi o jogador mais regular, o que jogou uma bola mais redonda. Acho que os zagueiros têm se saído bem, embora os testes para a defesa do Brasil não tenham sido tão fortes assim, mas acho que os dois centrais, né, tanto o Marquinhos quanto o Thiago Silva, fazem uma Copa América muito interessante. E acho que seriam, se eu fosse dizer os principais, seriam esses. E acho que tem alguns jogadores que, na minha opinião, estão abaixo do que poderiam estar, né? O próprio Roberto Firmino, que fez até gol contra a Argentina, mas, na minha opinião, faz uma Copa América fraca para quem tem a importância que ele tem hoje no futebol europeu. E acho que na lateral esquerda a gente ainda tem um problema ali, né? Porque o Felipe Luiz, para mim, não chega a ser um grande lateral para acompanhar o resto do time. O Alexandre entrou no lugar dele, em alguns momentos entrou, mas não tão bem também. Então, se eu fosse citar um problema desse time, eu diria que está ali na lateral esquerda. Milton, nós temos uma dúvida no ar aí sobre o Tite. A CBF diz que o técnico vai ficar no comando da seleção depois que a Copa América acabar e que seu contrato vai até o final da Copa de 2022. Porém, a comissão técnica do Tite foi desmanchada e parece que ele não gostou disso. Afinal, você acha que ele vai ficar na seleção brasileira e escolher os substitutos ou vai atrás de um emprego milionário em outro país? Eu tenho lido muito sobre isso também. Ele fica ou vai? Pois é, eu acho que se ganhar a Copa América como se imagina que ganha no próximo domingo, eu acho que dificilmente ele vai sair da seleção. Até porque já para o ano que vem ele tem eliminatórias, já pensando na próxima Copa do Mundo, ele teria um trabalho de renovação, um pouquinho dessa seleção para a próxima Copa, né? Ele teria quase 3 anos para fazer isso. Então acho que vai depender muito do resultado do final de semana. Acho que o Brasil ganhando, acho que dificilmente ele sai, mas também tenho informações de que ele está muito chateado com essas mudanças todas na comissão técnica que ele tem sofrido, né? A saída de alguns dos seus principais assessores ali, auxiliares. Então acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver o que está passando na cabeça do Tite, porque não deve ser fácil, né, você trabalhar com os dirigentes que a gente tem no Brasil, né? Ainda mais sendo técnico da seleção. Porque essa historinha de que, não, ele vai ficar até a Copa, a gente sabe que não é assim, né? Nunca foi assim e acho que é pouco provável que seja assim. Mesmo que ele ganhe a Copa América, se ele começar as eliminatórias no ano que vem indo mal, com o time ameaçado, o time perdendo, eles vão botar ele para fora e botar outro no lugar, não tenho a menor dúvida disso. E por que a comissão está sendo desmanchada? O que aconteceu?
Não, porque, na verdade, assim, como ela tem alguns profissionais interessantes e renomados no futebol europeu, essas pessoas receberam convites, né? Então, por exemplo, o Silvinho, que era o seu assistente técnico direto, né, o seu auxiliar de campo, ele e o Kleber Xavier, ele foi convidado para ser técnico do Lyon. O Silvinho, que já tinha uma história de trabalhar em clubes da Europa como assistente, como integrante de comissão técnica. E o Edu Gaspar, que era o gerentão da seleção, né, que já vinha com o Tite desde a época do Corinthians, né, quando eles foram campeões mundiais, campeões da Libertadores e tal, também recebeu uma proposta, porque como jogador ele atuou muito tempo na Europa, no Arsenal, no futebol inglês e tal, e recebeu um convite para ir trabalhar lá na mesma função que ele tinha na CBF. Aí também já saiu um assistente, um cara que é do setor de inteligência da comissão técnica, né, aquele que avalia os adversários, estuda as jogadas dos adversários, o que o Brasil vai ter que fazer e tal. Também está indo junto com o pessoal que está indo para a Europa. Então, essas saídas desses jogadores meio que fragilizam um pouco o trabalho do Tite, no entendimento dele, né, pelo que eu tenho lido. Mas a CBF não poderia segurar essa turma? Talvez até financeiramente ela tivesse condição de segurar, embora imagino que sejam propostas muito interessantes para quem vai ganhar em euro, para quem vai ganhar em libra esterlina, né? Mas mesmo assim a CBF, pelo dinheiro que ela tem, talvez ela conseguisse cobrir. Mas eu não sei se para esses caras, né, se para o Silvinho, se para o Edu, não pesa um pouco também o fato de um desafio de você trabalhar. Única, né? Exatamente, trabalhar num clube como o Lyon, que o Silvinho foi para a França, o Arsenal, que o Edu está indo lá para a Inglaterra, né? Entendi. Hoje a seleção brasileira masculina de futebol está preparada para enfrentar uma seleção europeia? Acho que ainda não. E acho que a questão não é nem de preparo, vamos dizer, o trabalho do técnico e tal. Eu acho que a gente tem uma questão técnica que hoje o Brasil está abaixo de várias seleções europeias, né? Então, se você pega, por exemplo, a Alemanha, a própria França, que foi campeã do mundo, a Bélgica com a sua geração de ouro, e algumas outras, você percebe que o Brasil está num patamar abaixo. Mesmo se a gente tiver a volta do Neymar para essas disputas contra as seleções europeias, ainda assim eu acho que a gente fica devendo. A safra brasileira, no meu modo de ver, né, e cada um tem uma opinião sobre isso, a safra brasileira não é das melhores. Então, acho que por esta razão a gente está num patamar abaixo. A Argentina reclamou do árbitro, da presença de Bolsonaro no Mineirão e da não marcação de 2 pênaltis. Eles estão certos? Olha, na questão dos pênaltis, eu acho que no mínimo em um deles estão. Eu diria que o outro é discutível, o pênalti do Daniel Alves em cima do Agüero, porque depois surgiu uma imagem que ele pisa no pé do Agüero antes do contato, né? Mas eu acho discutível. Acho que mesmo o fato de o Agüero ter pisado no pé dele só acontece porque ele se interpõe na frente do Agüero. Mas acho discutível. Esse talvez pudesse não ser marcado. Mas o pênalti que o Arthur comete em cima do Otamendi, o zagueiro argentino, na área do Brasil, esse eu acho, para mim, cristalino, claríssimo. E só a gente estranha muito o fato de que o árbitro de campo, né, não foi sequer chamado pela arbitragem de vídeo para ver as imagens no monitor, né, onde ele talvez pudesse ter mudado o conceito dele em relação àquele lance. Com relação a reclamações para o VAR, todo mundo tem, né? Em todo jogo alguém sai reclamando da arbitragem de vídeo. Porque é um processo muito recente, é um processo muito novo ainda. Então é óbvio que está todo mundo passando por adaptação. E o que eu tenho dito, Bonfá, é que assim, quando você tem um juiz ruim, quando o cara é fraco como árbitro, mesmo vendo a imagem, ele vai tomar uma decisão errada. Mesmo vendo a imagem, entendeu? Então, nem isso. Muitas vezes o cara vê a imagem, você está vendo que está errada e ele acaba errando. Então, acho que a gente tem um problema na arbitragem, e aí é um pouco a América do Sul inteira, de ser uma arbitragem ruim, né? Então, acho que mesmo quando eles tomam decisões olhando a imagem, eles acabam errando. Mas acho que é um processo ainda de adaptação. Está todo mundo meio perdido ainda nessa coisa do VAR. O jogo para, você vai lá ver a imagem, volta, aquilo que tinha sido marcado volta atrás, enfim. Então, para todo mundo é meio novidade, né? Então, acho que enquanto tiver essa coisa do novo sendo adaptado, a gente vai ter que se acostumar um pouquinho com isso. E você acha que o resultado poderia ter sido diferente? Os argentinos estão certos nessas reclamações? A gente poderia ter sido eliminado de repente? Eu acho que sim, porque vamos imaginar que quando o jogo está 1-0, porque o segundo gol do Brasil sai exatamente num lance que a Argentina reclama pênalti lá em cima do Agüero, né? Vamos imaginar que o juiz tivesse marcado o pênalti, que ele tivesse ido olhar a imagem e tivesse dado o pênalti. O gol do Brasil teria sido anulado e a Argentina teria empatado o jogo na cobrança, provavelmente teria empatado na cobrança do pênalti, né? Porque ela tem o Messi, que é o maior jogador do mundo. O jogo teria virado 1-1, era 2-0. E como já estávamos na parte final do jogo, né, porque o gol do Gabriel Jesus já sai na parte final do jogo, o gol do Firmino, aliás, sai na final do jogo, provavelmente a gente teria ido para a prorrogação, porque a Argentina não fez uma partida ruim, a Argentina chutou mais a gol que o Brasil, a Argentina teve mais a bola que o Brasil,
A Argentina meteu bola na trave, enfim. Várias, né? Entendeu? Foram duas, então. Então, se a gente pensar como foi o jogo, talvez o empate da Argentina antes do Brasil ter feito o segundo gol podia ter mudado completamente o rumo da partida, né? Ou se o gol sai no primeiro lance lá de pênalti do Agüero, do Daniel Alves, também a partida teria tido um outro rumo. Então, é óbvio que um erro de arbitragem numa partida que é sem dúvida. E num jogo só, eliminatório, que você não tem volta, que você não tem turno e retorno, enfim, claro que um erro de arbitragem tem muito peso. Né? O humorista Marcelo Adnet fez uma imitação sua durante a Copa América. Você gostou? Eu gostei, bom falar, porque assim, primeiro que as imitações foram positivas, né, do meu ponto de vista, né, foram brincadeiras positivas. E porque assim, você ter um cara como o Marcelo Adnet, que hoje é provavelmente um dos maiores nomes que a gente tem no humor na televisão brasileira, como conceito e como imitador, enfim, né? Você ter um cara desse te imitando, né, procurando seus jeitos, suas características, a sua parte fisionômica, para te imitar, eu acho que é um grande elogio, né? Quer dizer, eu nunca imaginei que eu pudesse passar por um momento desse de um cara como Marcelo Adnet se preocupar em fazer uma imitação minha, né? Criar um personagem sobre o Milton Leite. Então, eu fiquei muito feliz, foi muito agradável, mandei mensagens para ele agradecendo, enfim, ele é um baita cara. Você compraria um seguro dos seguros Milton? Aí já não sei, nem as batidas Milton Leite, não sei se compraria. Mas de qualquer forma foi muito divertido. Marcelo Adnet, te espero aqui no Ping Pong com Bonfim. Vamos marcar, hein? Domingo, ao meio-dia, você vai transmitir pelo Sport TV Estados Unidos e Holanda pela final da Copa do Mundo Feminina de Futebol. Estou correto? Está corretíssimo. Em Lyon, na França, o jogo. Qual é a sua expectativa para este jogo, para essa grande final? Bom, primeiro eu estou na expectativa de transmitir talvez a final de Copa do Mundo feminina mais vista na história das Copas femininas, né? Porque nunca o futebol feminino, como nesta edição da Copa do Mundo, está atraindo tanta atenção. E não estou falando só do Brasil, onde todas as marcas são recordes, né? As audiências de televisão do futebol feminino são recordes, a reunião de pessoas para assistir futebol feminino nesses jogos tem sido recorde. O que aconteceu? Eu acho que a gente está vivendo uma nova realidade. A gente está conseguindo enxergar o futebol feminino como efetivamente um esporte bacana de ser assistido e, mais do que isso, como um futebol que está cada vez mais competitivo. Eu vou dar até um exemplo meu aqui. Eu me lembro de ter transmitido já jogos de campeonatos mundiais. Eu transmiti, por exemplo, o jogo que teve o maior público da história do futebol feminino no Brasil, que foi a final dos Jogos Pan-Americanos de 2007, que reuniu mais de 60 mil pessoas no Maracanã. O Brasil ganhou do time americano, que não era o principal time americano, era um time universitário, mas o Brasil ganhou de 5-0, se eu não me engano. E ganhou aqueles Jogos Pan-Americanos com 60 mil pessoas no Maracanã. Você pega aquele jogo, né, se você selecionar o tipo de jogo que a gente tinha ali, e se você assiste os jogos de agora da Copa do Mundo, é outro esporte. As meninas evoluíram demais em questões técnicas, em questões táticas. Você pega as goleiras do futebol feminino hoje, elas são muito melhores do que eram naquela época. Naquela época, se você chutasse uma bola alta, a goleira não chegava. Hoje em dia, não. Elas voam do mesmo jeito que os goleiros masculinos fazem. Então, o futebol melhorou muito. Então, como produto, hoje, internacionalmente, ele já é muito melhor. Além disso, algumas novas regulamentações da FIFA, das federações nacionais, têm feito com que novas equipes tenham sido criadas. Por exemplo, na Europa, hoje em dia, os times que disputam as competições da UEFA, da FIFA, eles são obrigados a terem equipes femininas. Isso está incentivando a formação de jogadores, que é uma coisa que está chegando no Brasil agora. Porque no Brasil e na América do Sul, por exemplo, Libertadores da América, os times serão obrigados, a partir do ano que vem, a ter equipes femininas. Campeonato Brasileiro também já está acontecendo isso com equipes femininas dos times que disputam a primeira divisão do futebol brasileiro. E aí o que acontece com isso, Bonfá? Quando você diz para o cara, você tem que ter um time feminino, ou ele contrata quem está no mercado, e não são tantas as disponibilidades assim, ou ele vai para a formação de jogadoras. E aí é que mora o segredo. É você começar a formar jogadoras na base. E isso vale muito para o Brasil, né? Que a gente sempre viveu de meia dúzia de jogadoras que se formavam meio que por geração espontânea. Então tudo isso está fazendo que a gente tenha um movimento de formação de jogadoras, isso é mundial, que está transformando a massa crítica muito maior e dali você tira a qualidade toda, né? E com isso a gente está conseguindo fazer a gente está, quando digo, é o mundo do esporte, né? Sim.
fazer um produto melhor. E quando você tem um produto melhor, você vai ter mais gente assistindo, você vai ter mais gente anunciando, você vai ter mais gente investindo. Então é por essa razão que eu acho que esse Mundial está sendo tão especial. Talvez seja a Copa do Mundo de virada de processo, sobretudo para nós aqui do Brasil, né? Para as meninas do Brasil. Então acho que nesse sentido essa Copa é extremamente um marco realmente para o futebol das meninas. E o Milton Leite mais uma vez estará lá transmitindo e vivenciando esse marco, essa mudança, né? Que bacana. E quem que você acha que vai ser campeão? Olha, por tudo que eu tenho visto, pelas análises que eu tenho lido aí, os Estados Unidos entram muito favoritos para essa final, embora a Holanda seja dessa nova geração de meninas, porque assim, a Holanda até alguns anos atrás não tinha destaque nesse cenário internacional, assim como não tinha a Inglaterra, não tinha a Itália, mas são seleções que já estão aparecendo, né? Porque em geral era Estados Unidos, era China, os nórdicos, né? Suécia, Noruega. Mas agora a gente tem algumas novas seleções. Essa seleção da Holanda, por exemplo, é campeã da Europa, né? De seleções. Mas mesmo assim, pelo desempenho que a gente teve ao longo dessa Copa do Mundo, o time americano entra favorito. Mas o favorito em final de Copa do Mundo não quer dizer muita coisa, né? O favorito nem sempre ganha, né? Você quer dar um palpite de resultado, alguma coisa ou não? Vou botar aí 2-0 para os Estados Unidos. O que aconteceu com as meninas da seleção brasileira que saíram aí nas oitavas? Bom, a gente tem que levar em consideração que todo o histórico, né? Quer dizer, a seleção brasileira atual, ela está num nível abaixo das demais, né? A gente tem, por exemplo, a Marta, já não é a mesma Marta de 6, 7, 8 anos atrás, né? Embora ela seja a jogadora mais premiada da história, a jogadora a maior artilheira da história das Copas do Mundo e tal, mas ela já é uma jogadora de 33 anos, né? Ou seja, ela já tem uma história, ela já não consegue render o que ela rendia, até porque a gente percebe que as outras seleções estão muito renovadas, muita garotada nova, né? Muitas meninas muito novas. Então, a nossa seleção, sabidamente, quando foi para esse Mundial, sabia-se que ela estava um degrau abaixo das demais, né? Ela poderia até, de repente, ter vencido, porque ela foi eliminada fazendo um jogo duro, né? Mas de qualquer forma, já se imaginava que ela não conseguiria chegar até próximo da final. Acho que é um bom alerta para a gente perceber que a gente tem que trabalhar muito mais e voltar para essa questão da formação que eu já disse. A gente tem que ter uma estruturação de competições aqui dentro no Brasil para que a gente possa ter ritmo para essas meninas e tal, para poder chegar no nível das demais, né? Então você está me dizendo que está faltando trabalho de base, desenvolvimento dos clubes brasileiros, profissionalismo das atletas e trabalho de longo prazo, é isso? É isso aí, porque na verdade assim, o que a gente tem hoje é que a gente tem um grupo de boas jogadoras que dá para fazer um bom time, vamos dizer assim, e quase todas elas jogam fora do Brasil. Então tem algumas que jogam nos Estados Unidos, outras que jogam na Europa, outras que jogam na França, Inglaterra e tal, enfim, elas estão esparramadas por aí, né? E com isso, a gente não tem a reunião delas com constância, né? Porque a seleção feminina não joga tanto quanto a seleção masculina, que tem amistoso quase todo mês, enfim, que tem jogo quase todo mês, né? Então é mais difícil de você fazer um trabalho de formação para quando você tem uma Copa do Mundo. Tanto que esta seleção, quando chegou na Copa do Mundo, ela vem de uma sequência de amistosos onde ela tem apanhado de todo mundo, né? Ela tinha perdido para praticamente todos os times que ela jogou. Então acho que falta um planejamento, falta uma estrutura, por exemplo. A gente já devia estar hoje falando do trabalho para o próximo Mundial, para a Copa do Mundo de daqui a 4 anos. Como é que a gente vai chegar lá, né? E a gente não tem sequer certeza sobre quem será o técnico. A gente tem internamente, só agora estão se estruturando campeonatos nacionais, campeonatos brasileiros mesmo, porque os times aqui do Brasil estão sendo obrigados a formar equipes. Então agora a gente começa a estruturar campeonatos. Quando você estrutura campeonatos, você começa a precisar de jogadora. Você vai recorrer à base, você vai ter que ter a formação de uma base. Então, acho que é um começo de um processo, na verdade, né? Então, acho que talvez no próximo Mundial a gente já tenha uma nova safra, talvez a gente já tenha um planejamento para chegar até lá de uma maneira melhor, a gente já tenha participado de competições ao longo desse processo para chegar lá de maneira melhor, enfim. É um trabalho longo, né? Uma coisa que tem que ser feita desde já. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show